A série de quadrinhos acompanha a história do Juiz Dredd, um vigilante que atua como o juiz, que é uma espécie de Capitão Nascimento do futuro, ou seja, missão dada é missão cumprida, parceiro. É você, estudante? Sabe voar? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Bota ele no saco. Bota no saco. Cadê a porra do baiano, filha da... logo! Vai morrer. Fala, porra! Vai morrer. Não sei não, meu senhor. Tá foda, capitão. Tira a calça dele aí. Diretor é o caralho! A série é ambientada há 120 anos no futuro na fictícia cidade de Megalopolis, Mega City One. Dredd é um juiz que tem como principal objetivo manter a ordem da cidade, caçando criminosos e os punindo de acordo com cada crime. Cada crime é punível de acordo com o grau de seriedade que pressupõe a lei. Assassinato, por exemplo, é punível com a morte. Ou seja, tem um conceito muito interessante aqui nesse filme, no quadrinho, que é simplesmente assim, o cara, ele condena o vagabundo e ele mesmo executa a lei. Então ele dá a punição e executa essa punição. Então só essa premissa é bem interessante. Apesar de ser bastante simples, mas é interessante porque você não tá acostumado a ver esse tipo de história, saca? Eu consigo colocar Dredd no mesmo patamar ali que Justiceiro, Demolidor, que são super-heróis mais undergrounds, mas ao mesmo tempo mais pé no chão, né? Embora Dredd se passe no futuro, né? É uma trama mais futurista, mas é interessante essa premissa. E basicamente é isso. A série Dredd é isso, cara. Mas onde que tá o grande diferencial aqui? É justamente se você pegar o quadrinho, cara, ele tem um charme que é muito legal, aquele visual meio cyberpunk, sabe? Me lembra muito, por exemplo, o Blade Runner dos anos 80. É muito bacana o estilo, né? O visual. E nisso o filme de 2012 ele não peca, né? É um filme que ele consegue emular essa estética dos quadrinhos de uma forma muito segura, de uma forma muito interessante. Então, pelo menos nisso, o filme ele é bom, tá? A estética do filme ela é bem semelhante, ela é bem fiel aos quadrinhos. Então, isso daí já é uma coisa que chama bastante a atenção do espectador. Eu particularmente adoro os filmes do Edgar Wright, por exemplo, né? Baby Drive, Scott Pilgrim. Dredd de 2012 não foi dirigido pelo Edgar Wright, mas sempre que eu vejo um filme que trabalha a estética, trabalha o visual nessa forma como o Dredd trabalhou, né? Eu lembro já dos filmes do Edgar Wright. Então, aqui pra mim, esse filme me ganhou nesse ponto, certo? Mas vamos aprofundar um pouquinho aqui nesse assunto, vamos tentar entender se realmente Dredd de 2012 é uma boa adaptação, se é tão bom assim como muita gente diz. Bora! Hora do show, porra! Dredd é um cara implacável e não tem paciência com o vagabundo. Até aí a história parece complexa, né? E até é, mas nos quadrinhos, porque no filme... Bem, é exatamente sobre o filme que eu vou falar hoje. E ele tem duas versões, uma de 1995, estrelada pelo Sylvester Stallone, que inclusive é uma porcaria, e a outra de 2012, estrelada pelo Billy Crudup, que para quem não sabe, é interpretado pelo Karl Urban. Ele tá ali como um dos grandes heróis de The Boys. E é sobre essa segunda que vou falar no vídeo de hoje. Então, já se inscreve nessa bagaça e senta o dedo nessa porra de like e vamos lá, caralho. Vamos esse canal aqui a chegar a muito mais pessoas, beleza? Então, essa é a minha crítica de Dredd 2012. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride.
será que esse filme é tão bom assim como muita gente fala? Porque muita gente diz que, de fato, o filme do Stallone de 95 é péssimo, mas que o filme de 2012 conseguiu emular muito bem o que é os quadrinhos de Dredd. Eu não sou um grande leitor de quadrinhos, não cheguei a ler os quadrinhos, mas eu posso afirmar uma coisa, eu tenho minha opinião formada sobre o filme de 2012 e é só sobre ele que eu vou falar. Não vou comparar com os quadrinhos, nem nada do tipo. Meu objetivo aqui é apenas falar do filme de 2012. Então, será que ele é tão bom assim mesmo? Vamos descobrir. Cara, quando eu assisti ao filme de 1995, eu me surpreendi com o tanto de merda que é possível um cineasta fazer quando ele não conhece o material de origem. Como eu falei, eu não li nada dos quadrinhos de Dredd, mas eu gosto de pesquisar sobre as obras, sobre os filmes que eu assisto. E o pouco que eu pude entender sobre os quadrinhos, sobre o universo de Dredd nos quadrinhos, o filme de 95, ele não parece em absolutamente nada com Dredd, simplesmente porque Dredd é uma obra extremamente violenta. Ela é, assim como Punisher, assim como Demolidor, é uma série de quadrinhos que não tem absolutamente nada de family friendly, tá? Não é uma série que pega leve na violência, na ação. Inclusive esse é um dos pontos mais altos dessa franquia, que é justamente a violência, a questão gráfica. E o filme de 2012, ele faz isso muito melhor que o filme de 95, embora eu tenha algumas ressalvas, eu vou explicar um pouco mais pra frente. Mas o de 95 ele não consegue fazer isso. Primeiro porque você tinha um cara como o Sylvester Stallone, que era um cara que vendia muita bilheteria, né? Ele fazia muito sucesso no cinema naquela época. Então eles queriam fazer com que o filme chegasse ao máximo de público possível. E claro, isso ia reduzir a classificação indicativa do filme, fazendo com que as cenas de violência tivessem que ser atenuadas. Então, por conta disso, simplesmente matou bem ali o filme. Como as cenas não poderiam ter violência, eles tiveram que encontrar uma outra forma de ocupar aquele tempo de tela de quase 2 horas de filme com cenas extremamente avulsas, de forma que não prejudicasse a obra. Só que na verdade prejudicou sim, porque além de não ter violência, o filme tem um roteiro péssimo, capenga, e essa vai ser a única vez que eu vou falar sobre esse filme aqui, tá? Mas inclusive, se você quer que eu fale sobre o filme de 95 com o Stallone, coloca aqui nos comentários. Vale a pena mesmo assistir esse filme de 95 do Stallone? Eu já digo que não vale a pena. Mas, vamos lá. Por que o filme de 2012 é tão cultuado, é considerado subestimado pelo grande público? Muita gente considera o filme de 2012 muito melhor que o de 95 e realmente eu concordo, ele é melhor. Mas o fato dele ser melhor do que o outro o torna realmente um filme bom? É isso que eu quero discutir. Mas antes, vamos tentar entender um pouco mais sobre essa história, né? Sobre esse filme. Então eu fui ver o filme com um certo entusiasmo, com uma esperança de que iria ver uma história foda pra caralho, porque a premissa já é foda o suficiente, mas até então não tinha visto uma boa adaptação pro cinema. No entanto, esse segundo filme não é tão bom assim como dizem. Cara, não é bom. Não é tão bom assim. E a prova disso, mano, é que assim, não é tão bom, não é tão bom, não adianta a galera dizer, não é tão bom assim. E essa é a prova de que eu sempre falo, nossa experiência cinematográfica não deve ser influenciada nem pautada pela crítica nem pela opinião dos outros. Devemos assistir e tirar nossas próprias conclusões. Sim, a gente tem que assistir as obras e dizer, mano, isso aqui é bom ou isso aqui é ruim. Pois é, esse segundo filme é uma decepção, cara. Ele tinha tudo pra ser um clássico, mas focou no que há de pior em uma adaptação, a ação mal feita. Então, se eu falei que esse filme de 2012, ele acerta no estilo, né, no visual, né, como você vê, como eu falei, eu comparei muito esse filme com os filmes do Edgar Wright. Mas cara, de que adianta você ter estilo, você ter, sabe, uma boa composição visual dos elementos das cores, da edição, da montagem, se você não trabalha o que é de mais importante numa obra como essa, que é a ação. Pois é, esse é o grande problema dessa adaptação de 2012, que é uma ação mal feita.
né? Então é um filme de ação que peca pelo exagero e pelo excesso de câmera tremida. Sim, cara, eu fiquei muito incomodado. Cada vez que entrava uma sequência de ação, eles tremiam a câmera. Parecia que era um filme found footage, sabe? Pra quem não sabe, filme found footage são aqueles filmes que são gravados com a câmera na mão, tá ligado? Atividade Paranormal, Hack, pois é, esses filmes são filmes de found footage. E se a gente pegar as séries como Brooklyn Nine-Nine, The Office, são found footage de certa forma, né? A gente chama de mockumentary, mas eles têm também a famosa câmera na mão. Então, assim, Dredd tem um excesso de violência. A violência tá aqui. Só que os efeitos visuais são péssimos. Eles usam o sangue em 3D, então não tem credibilidade, não tem peso. Me lembrou muito o filme dos Mercenários 4, só que comparar Dredd com Mercenários 4 é quase um traje, né? Porque o Mercenários 4 é o pior filme que eu já vi na minha vida. Mas, cara, não tem como. Os caras acham que dá pra enganar. Ah, não, ó. Dredd é um filme de ação, então vamos botar aqui a violência, bora botar um monte de sangue aqui, o filme vai ter classificação 18 e é isso, vai dar certo. Não, cara, não é assim que funciona, sabe? Não é assim. Então, em muitos momentos eu me senti em um filme do Zack Snyder, cara, com tanta câmera tremida, mas também muita câmera lenta. Isso foi a coisa que, de todas as que eu já citei aqui, foi a coisa que mais me incomodou nesse filme. Me incomodou demais, cara. Cenas que poderiam ser enaltecidas pelo roteiro, que o roteiro não é de todo mal. O roteiro é a menor coisa que você tem que se preocupar com esse filme aqui é o roteiro, porque ele é um roteiro simples. É um filme onde o cara, ele recebe uma punição que ele precisa dar a alguns criminosos, ele precisa caçar aqueles criminosos, matar e pronto, acaba o filme. Ou seja, não é um filme que ele vai desenvolver esse conceito, né, essa premissa interessante que eu falei no começo. Ele é simplesmente a execução da lei ali. Só isso. Basicamente isso é o filme. Só que, cara, o roteiro não é um problema, mas as sequências de ação é o pior problema. São o pior problema aqui. A pior coisa. Cara, eu fiquei indignado quando eu vi as cenas de ação desse filme. Porque eu pensei, mano, será que quem dirigiu esse filme aqui foi quem? Foi o Zack Snyder? Porque, mano, por quê? Tem um recurso que eu odeio no cinema, é essa tal de câmera lenta. Cara, câmera lenta não dá, mano. Principalmente porque o Zack Snyder, ele usou isso de uma forma tão grotesca ao longo da carreira dele, que pra mim, qualquer filme que tenha câmera lenta, não importa o diretor, eu não vou querer ver aquela cena. Isso me tira completamente do filme, cara. Eu odeio. E quando tem cena de ação é pior ainda, porque, mano, quando vai ter cena de ação, você tem que ver a cena acontecendo. Então, filme de ação pra mim, ele funciona mais quando tem efeitos práticos. Então, se você pegar John Wick, ou metade dos filmes da década de 80, todos eles tinham efeitos práticos, eles não usavam computação gráfica, e além disso, não tinha tantos cortes, né? Ou seja, cada soco, cada cena de porrada ali, aqui no filme do Dredd, tem um corte atrás do outro, e isso dificulta a tua imersão no filme, cara. E, cara, é péssimo, é assim, não dá. Câmera lenta não dá. Que acha, hein? Você parece ter feito cheio. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Essa é mais uma adaptação que quer apenas aproveitar o sucesso do material original com o objetivo de faturar uns milhões para as contas do estúdio, certo? E se eu há muito tempo não dou nota a um filme, cara, eu sei que há muito tempo eu não dou nota a um filme, mas eu vou abrir uma exceção e nessa aqui eu vou dar uma nota. A minha nota para Dredd é 2, simplesmente fraco e esquecível. Não é tão bom assim como muita gente fala, como muita gente pensa, então ele não é um filme subestimado não, tá? Ele realmente é isso mesmo, ele é um filme ruim. É isso, é uma decepção, eu esperava mais. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, e por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Até a próxima crítica ácida de filmes ruins e quem sabe também de filmes bons. Valeu!